Olá, pessoal. Vamos fazer então aqui a correção dos nossos exercícios de revisão de trigonometria no triângulo retângulo. Eu passei já há alguns dias, atrasei um pouquinho na correção, mas vamos lá. Na primeira questão, pede para a gente, utilizando o teorema de Pitágoras, determinar o valor do x em cada caso. Então, a gente tem aqui um triângulo retângulo, aí temos as medidas dos dois catetos, 5 e 12, e a medida da hipotenusa, né, que é o lado do triângulo que é oposto ao ângulo de 90 graus, está faltando, é o x, que a gente precisa calcular. Então, a gente vai colocar aqui o teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. Então, aqui a gente vai substituir. O A é a nossa hipotenusa, então o A é o nosso x. O B e o C são o 5 e o 12, nós substituímos também aqui. Então, vamos ter x ao quadrado igual 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Resolvemos isso daqui, o 5 ao quadrado e o 12 ao quadrado. Vai ficar 25 mais 144, que aí nós somamos, dá 169. Agora, como a gente quer saber o valor do x e ele está aqui ao quadrado, nós precisamos tirar esse ao quadrado daqui e deixar só o x. Para isso, o que é que a gente faz? A gente elimina esse 2 aqui e adiciona uma raiz quadrada aqui. Então, o número que é ao quadrado dá 69 e é a raiz de 169, que é 13. Então, a medida da hipotenusa desse triângulo é 13. Na letra B, nós temos um triângulo retângulo novamente, só que dessa vez nós temos a hipotenusa aqui, ó, que é 25. Temos um dos catetos, que é 24, e falta o outro cateto, chamamos aqui de x. Vamos colocar aqui novamente o teorema de Pitágoras, né? A hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos ao quadrado também. E aí substituímos, ó. A hipotenusa é 25, então agora o nosso A vai ser 25. O B e o C são o x e o 24, que são os dois catetos. Resolvemos esse 25 ao quadrado e esse 24 ao quadrado, ó. 625, 576. Como queremos descobrir o x, e ele está acompanhado desse número aqui, ó, então nós temos que passar o 576 para o outro lado e deixar o x ao quadrado sozinho, desse lado da igualdade, para a gente poder determinar o seu valor. Então, o 576 que está positivo passa para cá negativo, a gente subtrai, temos aí 49. O número que é ao quadrado dá 49, é a raiz quadrada de 49, que no caso é 7. Então, a medida desse cateto aqui do triângulo é 7. Na letra C fala para a gente tem dois triângulos e o x que nós queremos encontrar aqui é um dos catetos desse triângulo aqui, ó. O problema é, para a gente aplicar o teorema de Pitágoras em um triângulo, a gente tem que ter a medida de dois lados e, com essas duas medidas, descobrir a terceira. Observem que nós temos a medida da hipotenusa, falta descobrir um cateto, que é o x, e o outro cateto não tem nenhuma indicação. Mas observem que esse cateto aqui, se olharmos para esse triângulo, nesse outro triângulo, ele é a hipotenusa. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos chamar isso aqui de y. Vamos usar esse triângulo daqui, que tem a medida de 6 e 9, para descobrir esse valor do y. E aí, quando nós tivermos o valor do y, aí sim nós podemos vir para esse outro triângulo e calcular o valor do x. Então, ó, vamos aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo aqui, onde tem o 6 e o 9 como catetos. Então, o y, que é a hipotenusa desse triângulo aqui, ao quadrado, é 6 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Resolvemos, 6 ao quadrado é 36, 9 ao quadrado é 81. Então, o y ao quadrado é 117. Ou seja, o nosso y é raiz de 117, que não tem um valor exato, vamos deixar assim. Então, agora que nós temos esse cateto desse triângulo e a hipotenusa dele, a gente pode descobrir o outro cateto, que é o x. Então, aplicamos lá no teorema de Pitágoras. A hipotenusa, que é 12, o b vai ser o nosso x,
O C vai ser o nosso y, que é raiz de 117. Observem aqui que quando a gente tem uma raiz ao quadrado, a raiz ela é eliminada pelo quadrado, né? A raiz vezes ela mesma vai dar exatamente esse valor que está aqui. Então, a gente corta a raiz com o quadrado. Resolvemos aqui os 12 ao quadrado, que é 144. Aqui a raiz é eliminada pelo quadrado, fica 117. Está positivo, vamos passar para o outro lado negativo, para deixar o x ao quadrado sozinho. Subtraímos isso daqui, que vai resultar em 27. Então, x ao quadrado é igual a 27, ou seja, o x é raiz de 27. Só que aí, raiz de 27, a gente pode dar uma simplificada nisso daqui, ó. 27 pode ser escrito como 3 vezes 3 vezes 3. E aí, o que acontece? Se eu pego 3 e 3, se eu pego 2 desses 3, 3 ao quadrado no caso, eu posso eliminar esse quadrado com a raiz e retirar um dos 3. Então, ó, esse 3 aqui que está elevado ao quadrado, ele pode sair da raiz e dentro da raiz permanece só o outro 3 que estava sozinho. Então, a gente consegue transformar a raiz de 27 em 3 raiz de 3. Esse é o valor do x, é o valor do cateto que estava faltando aqui. Na segunda questão, pede para a gente, com base na figura, determinar o seno, cosseno e a tangente de dois ângulos. Na letra A, pede para a gente calcular o seno, cosseno e a tangente desse ângulo A aqui, ó. Só que, para a gente determinar seno, cosseno e tangente, a gente precisa ter as medidas dos dois catetos e da hipotenusa. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é determinar o valor da hipotenusa desse triângulo. Então, a gente vai aplicar aqui o teorema de Pitágoras, vamos chamar ele de x, né? Essa hipotenusa de x. Vamos usar aqui o x que vai ser a hipotenusa no lugar do A. B e o C vão ser 8 e 15. E aí, vamos resolver isso daqui, ó. 8 ao quadrado, 15 ao quadrado, 64 e 225, que eu somo, vai dar 289. Como o x aqui está ao quadrado, vou ter que tirar a raiz desse número, que no caso é 17. Então, a hipotenusa desse triângulo é 17. Agora sim, eu posso calcular o seno, o cosseno e a tangente desses ângulos. Então, olhando para o ângulo A, se eu quiser calcular o seno desse ângulo aqui, ó, eu tenho que calcular o cateto oposto e dividir pela hipotenusa. Então, eu olho para o ângulo A. Quem é o cateto oposto a ele? Ó, o cateto oposto é o que está de frente para ele, ou seja, o 15. Ó. O 15 está de frente para o A. Então, ele é o cateto oposto. A hipotenusa é sempre o lado maior do triângulo, ou seja, o 17. Então, aqui vai ficar 15 sobre 17. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, aqui nós temos o cateto oposto, que é o 15. O cateto adjacente é o cateto que está aqui num dos lados do ângulo. Então, é o 8. Então, vai ficar 8, que é o cateto adjacente, sobre 17. A nossa tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, cateto oposto 15 sobre o adjacente, que é 8. Na letra B, seno, cosseno e tangente do ângulo C. Então, ao invés de olhar para o ângulo A aqui, vamos olhar agora para o ângulo C. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, cateto oposto ao C, 8. Sobre a hipotenusa, 17. Cosseno, cateto adjacente, que agora é o 15. Ó, adjacente ao C é o 15 sobre 17. E a tangente, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, vamos ter o cateto oposto 8 sobre o cateto adjacente 15. Na terceira questão, pede para a gente determinar os valores de x em cada caso, utilizando as razões trigonométricas, seno, cosseno ou tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Então, ó, observem que a gente tem aqui o triângulo, tem um ângulo aqui de 45 graus, tem o cateto oposto a esse ângulo, que é 6, e nós queremos descobrir a hipotenusa desse triângulo, que é o x.
Observem que não dá para usar o teorema de Pitágoras, porque a gente precisaria ter a medida dos dois catetos para poder descobrir a hipotenusa. Nós só temos a medida de um cateto. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Vai ter que usar uma das três razões trigonométricas no ângulo de 45 graus para poder descobrir esse x. No caso, as informações que nós temos aqui é cateto oposto ao ângulo, que é 6, e a hipotenusa, que é o que a gente quer descobrir. A relação trigonométrica que usa cateto oposto e hipotenusa é o seno. Então, nós vamos usar aqui o seno de 45. Então, o seno de 45, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ou seja, o seno de 45 vai ser 6 sobre x. Aí o que a gente vai fazer aqui? Porque tem uma letra e tem esse seno aqui. Só que aí a gente tem que lembrar, lá naquela tabelinha dos ângulos notáveis, que tem o valor do seno de 45. Então, o seno de 45, olhando aqui na tabelinha, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, nós tiramos isso aqui, seno de 45, e colocamos o valor do seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 igual 6 sobre x. Aqui nós vamos fazer meios pelos extremos para poder resolver. Vai ficar x vezes raiz de 2 igual 2 vezes 6. Aí, vamos multiplicar isso daqui, 2 vezes 6, que dá 12. E esse raiz de 2 que está multiplicando o x, a gente vai passar dividindo para deixar o x sozinho. Vai ficar 12 sobre raiz de 2. Só que aí não podemos deixar uma fração com essa raiz aqui embaixo. A gente tem que racionalizar. Então, a gente multiplica em cima e embaixo por raiz de 2, porque aí a raiz vai ser eliminada aqui embaixo. A raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. A raiz ela é eliminada, fica a raiz de 2 em cima e embaixo fica 2. Que aí a gente vai poder dividir 12 por 2, 6, e a raiz de 2 continua aqui. Ela continua aqui em cima e não mais embaixo, como estava antes. Então, o valor do x é 6 raiz de 2. Na letra B, nós temos novamente aqui um triângulo retângulo. Temos um dos catetos, temos a hipotenusa, o valor da hipotenusa, e temos um dos ângulos, que é de 60 graus. O que é que acontece? Se a gente for olhar aqui em relação ao ângulo posto, o x é o cateto adjacente e nós temos o valor da hipotenusa. Então, a razão trigonométrica que usa cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Então, nós vamos usar aqui o cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 graus vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, sendo que o cateto adjacente é x e a hipotenusa é 9. Aí, vamos olhar lá na tabelinha quanto é o cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 é 1 sobre 2. Então, vamos substituir aqui. 1 sobre 2 igual x sobre 9. Fazemos novamente meio pelos extremos. Vamos ter 2 vezes x e 1 vezes 9, 9. Para terminar, x vai ser 9 sobre 2. Então, pronto, achamos o valor do x. Na letra C, nós temos a hipotenusa, novamente 11. Falta um dos catetos aqui, que é o x, e nós temos o ângulo de 30 graus. Observe que o ângulo de 30 graus, temos aqui o x como o seu cateto oposto, e é dada a hipotenusa. Então, vamos usar o valor do seno de 30. É o seno de 30 que vai ser o cateto oposto sobre a hipotenusa, sendo que o cateto oposto é o nosso x, a hipotenusa é 11, e o seno de 30 lá na tabelinha é 1 sobre 2, que aí nós substituímos, vai ficar 1 sobre 2 igual x sobre 11. Fazemos aqui meios pelos extremos, vamos ter 2x igual a 11, né? 1 vezes 11, 11. Esse 2 que está multiplicando x, ele vai passar dividindo. Então, temos x como 11 sobre 2. Na quarta questão, fala que uma escada de pedreiro de 6 metros está apoiada em uma parede e forma com o solo um ângulo de 60 graus. Qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada? Bom, aqui deu um probleminha no slide, essa parte ainda não era para aparecer. Então, finjam que não está aqui. Vamos olhar para cá. Temos aqui a representação. Essa parte, a hipotenusa,
nada mais é aqui do que a nossa escada que está encostada aqui na parede, aqui é o chão. Né? Então, aqui nós temos a escada no ângulo de 60 graus com o solo, e aqui é a parede na qual a escada está encostada. A pergunta na letra A é qual é a altura atingida pelo ponto mais alto da escada. Então, qual é essa altura desse triângulo aqui? Então, o que a gente vai fazer? Temos aqui a medida da hipotenusa desse triângulo, que é a medida da escada, e queremos saber o cateto oposto a esse ângulo, que nada mais é do que a nossa altura. Se queremos descobrir aqui esse cateto oposto e temos o valor da hipotenusa e temos esse ângulo, cateto oposto e hipotenusa, a gente vai usar o valor do seno. Então, vamos usar o seno de 60 graus, que é cateto oposto sobre hipotenusa. Sendo que o nosso cateto oposto é o x, a hipotenusa é 6, e o valor do seno de 60 graus, a gente olha lá na tabelinha, que é raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer aqui meios pelos extremos. Vamos ter 2 vezes x, 2x, e 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Para terminarmos, esse x que está sendo multiplicado pelo 2, nós passamos dividindo. Então, vai ficar aqui 6 sobre 2 raiz de 3, só que 6 sobre 2 é 3. Então, o valor do x da altura é 3 raiz de 3 metros. Na letra B, mesma situação, só que agora pergunta a distância do pé da escada à parede. Então, a distância do pé da escada, que está aqui, até a parede. Ou seja, a medida deste outro cateto aqui, ó. Então, sabemos a medida aqui da escada, que é 6. Sabemos aqui a altura, que é 3 raiz de 3. Descobrimos no item anterior. Queremos saber agora o valor do y, que nada mais é do que o cateto adjacente a esse ângulo. Então, nós podemos usar agora o cosseno. Temos o cateto adjacente, queremos descobrir o cateto adjacente, sabemos o valor da hipotenusa. Uma opção aqui é vocês utilizarem o teorema de Pitágoras, já que possui a medida da hipotenusa, possui a medida de um dos catetos e falta o outro cateto. Então, vocês podem utilizar o teorema de Pitágoras aqui. Mas eu vou resolver utilizando o valor do cosseno de 60 graus. Eu tenho aqui o cosseno como cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o y, a hipotenusa é 6. Eu vou olhar lá na tabelinha, ó, cosseno de 60 graus é 1 sobre 2. Então, eu vou substituir aqui, ó, 1 sobre 2. E aí, aqui é só fazer meios pelos extremos. Y vezes 2, 2y. 1 vezes 6 é 6. E o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então, vai ficar 6 sobre 2, que é 3. Então, saiu bem mais fácil, na verdade, do que se a gente fosse resolver pelo teorema de Pitágoras. A gente ia ter que elevar isso ao quadrado, elevar isso ao quadrado. Um estava somando, aí iria passar subtraindo. Eu acho que é mais rápido desta forma. Na quinta questão, a figura mostra o perfil de uma escada formada por 6 degraus idênticos, cada um com 40 centímetros de largura. A distância do ponto mais alto da escada ao solo é 1,8 metros. Qual é a medida do segmento AB? Então, observem que forma um triângulo retângulo aqui. Ó. A altura, ou seja, um dos catetos é 1,8 metros. Quer descobrir essa distância de A para B, que no caso seria a nossa hipotenusa. E essa outra medida aqui não é dada, só que com as medidas dos degraus a gente consegue dizer quanto que ela mede. Ó. Um degrau aqui tem 40, então um pedacinho aqui tem 40. Aí outro pedacinho mais aqui 40, mais outro pedacinho de 40, mais outro pedacinho de 40. Então o que, que a gente faz? A gente só precisa somar. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedacinhos de 40. 6 vezes 4 é 24, então 240 centímetros ou 2,4 metros, já que a outra unidade, o outro lado do triângulo está em metros, vamos botar isso aqui em metros também. Se a gente usar 1,8 e 240, vai dar errado. Temos que usar a mesma unidade de medida. Se aqui nós estamos utilizando o metro, aqui também vamos utilizar esse valor em metro. Então é só aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor dessa hipotenusa. Vamos chamar aqui de x. Vamos aplicar aqui no teorema de Pitágoras. A hipotenusa vai ser o nosso x.
o B e o C 1,8 e 2,4. Elevamos esses dois ao quadrado, somamos eles, o resultado dá 9, dá um resultadinho bonitinho, que tem raiz quadrada, né? Vamos tirar aqui a raiz de 9, que é 3. Então, a distância de A até B é de 3 metros. Bom, pessoal, terminamos então a nossa correção. É isso aí, qualquer coisa, qualquer dúvida, só é vocês me mandarem alguma mensagem ou para quem está indo presencialmente na escola, pode me perguntar por lá.